Oiê! No vídeo de hoje eu vou trazer para você as leituras que eu fiz durante o mês de janeiro. Então bora lá! Eu tô aqui com o meu Reading Journal porque eu vou ir olhando as anotações que eu fiz dos livros. Se você quer ver o tour que eu fiz por ele, tem aqui no canal, já vou deixar o card aqui em cima. E gente, foi um mês que eu li bastante. Eu tô de férias, né? Eu tava de férias em janeiro, então eu aproveitei pra ler livros assim que me surpreenderam demais. Eu li 5 livros durante o mês de janeiro e eu vou mostrar pra vocês. Eu espero de verdade que eu não dei spoiler, tá? Eu tô me controlando, mas é que assim, a história é tão boa, as histórias que eu li são tão boas que talvez eu fale um pouco demais, então me perdoem se eu der algum spoiler pra vocês. Mas vamos começar. Como é que funciona a escolha desses 2 primeiros livros? Foi assim, algo muito especial. Eu chamei minha sobrinha aqui, a Eduarda, e ela veio na minha estante e eu disse, escolhe um livro que tenha capa legal. E aí ela escolheu esse e realmente foi maravilhoso começar o ano lendo esse livro, que é Deixa Nevar, da Camila Antunes. Ele tá na capa antiga, ela lançou para uma editora agora, que eu vou deixar o link aqui embaixo do livro para você comprar. E a capa tá um pouco diferente. Mas esse livro, sério, ele ganhou 5 estrelas, tá? E ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele vai contar a história da Vânia, que é uma dona de uma joalheria e desenha joias lindíssimas, que conhece o Marco Remy, que aí é uma pessoa, né, muito bem afeiçoada. E ele vai comprar, ele entra na loja e ela se encanta por ele, mas ele compra um anel de noivado, o anel mais valioso da loja dela. Então assim, que é a peça mais cara que ela já tinha desenhado, ele compra. E aí, né, enfim, gente. Eu vou ler a partezinha que tem aqui atrás, porque eu não quero dar spoiler pra você, então fique com um gostinho de quero ler esse livro. Em meio a reviravoltas e descobertas, essa mocinha vai precisar aprender a lidar com as dores para conhecer a verdadeira felicidade, enquanto enfrenta as consequências das escolhas que fez no passado. Em Deixar Nevar, uma comédia romântica que mistura neve e o sol de 40 graus de Búzios, você vai descobrir, junto com a Vânia, que não se pode ignorar o inverno. Então tem várias questões familiares que a personagem enfrenta e ela recebe conselhos, então, de uma amiga, que a gente não pode ficar segurando os nossos sentimentos, ou mágoas, ou tristezas, enfim, que vai chegar uma hora da nossa vida que a gente precisa, como diz o título do livro, deixar nevar. Esse inverno precisa acontecer de verdade, né? E foi um livro muito lindo, fala sobre perdão, fala sobre restauração e sobre como a conversão dos personagens, né? Porque quando começa o livro eles não são cristãos. É um livro de romance cristão, não é de corte, então vai ter beijos antes do casamento aqui. Mas é um livro que eles não são cristãos e eles se convertem. Aí fala um pouco também da conversão desses personagens, o que é muito lindo. Mostra muito a bondade e a misericórdia de Deus, a graça de Deus, assim. Lindíssimo. Deixa Nevar, da Camila Antunes. E eu li ele em 2 dias. Porque ele é muito bom, ele te prende. E aí eu tava aqui de madrugada chorando lendo esse livro. Então prepara aí o lencinho, porque você vai se emocionar, com certeza. A segunda leitura foi escolhida pelo Henrique, que tem vídeo dele aqui no canal comigo também. Vou deixar aqui nos cards. Que o Henrique veio aqui na minha estante e olhou e disse assim, eu quero esse aqui, porque ele é vermelho. Critério de escolha do meu sobrinho. O segundo livro lido, então, foi A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay. E esse é um livro, não é de romance, ele é um livro de desenvolvimento pessoal. E ele foi muito bom, de verdade, porque ele fala muito sobre prioridade. E atualmente a gente vê muito, né,
esses coaches e, enfim, pessoas que são especialistas no assunto de desenvolvimento pessoal, falando sobre prioridades. E eu vejo muita gente compartilhando coisas, falando quais são as suas prioridades. Só que no momento que uma coisa é prioridade, é uma coisa só que é prioridade. Não existe, e o autor traz isso no livro, que não existe várias prioridades. Quando a gente foca em várias coisas, a gente não faz nada. Então é muito legal porque ele constrói a questão de foco e ele vai construindo essa pergunta pra gente ter esse foco, essa clareza e conseguir fazer essa única coisa. Ele vai construindo essa pergunta ao longo do livro e ele vai trazendo histórias reais. Então, se você gosta desse tipo de livro, ele vai trazendo histórias de empresas, de pessoas famosas que utilizaram essa ferramenta da única coisa, da pergunta, da questão de foco, e conseguiram obter os resultados através disso. Então é muito legal. E ele finaliza o livro então com a pergunta formada e que eu quero deixar para você e instigar você a ler esse livro para descobrir como é que você pode também atingir seus objetivos focando em apenas uma coisa. Então, qual é a única coisa que posso fazer neste momento para começar a usar a única coisa na minha vida, de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Então ele utiliza o exemplo do efeito dominó e que a única coisa que a gente precisa fazer é essa primeira pecinha, que ao fazer ela vai derrubar todas as outras, então talvez seja mais fácil fazer as outras ou até mesmo desnecessário. Fica aqui a dica se você está buscando se desenvolver neste ano de 2025, esse livro é maravilhoso. A terceira leitura, eu fiz ela em apenas um dia. Eu quase terminei ela na recepção, enquanto eu esperava uma consulta no oftalmologista. Eu cheguei no consultório da doutora e eu indiquei esse livro para ela, porque assim, é maravilhoso. Foi a minha leitura favoritada do mês. E de verdade, eu me apaixonei por esses personagens. E é o livro Meu Amor Agridoce, da Aline Moreto. Sério, é um livro curtinho, mas é um livro tão gostoso de se ler. Ela vai contar a história da Mel, que é uma confeiteira que tem a loja Sonhos da Mel, que foi baseada em Salmo 126. Eu já me identifiquei na hora com ela, porque eu tenho uma loja de velas aromáticas que se chama Sonhos em Bolhas, pela mesma referência bíblica. Então assim, eu me identifiquei. Eu me apaixonei pelo Esdras, que é o personagem, né, principal da história também, que ele é palmeirense, gente. Sério, de verdade. Me apaixonei, me encantei. E eles eles frequentam a mesma igreja, mas eles ganham uma missão especial, que é cozinharem juntos no jantar de casais da igreja deles. Então, ao longo aí dessa aventura de cozinharem juntos, eles começam a se conhecer melhor, enfim. E aí você vai ter que ler esse livro, porque ele é maravilhoso, de verdade, assim, ó, ele é encantador. Ele é uma leitura que tu não tem vontade, sabe, de acabar, tu vai lendo. E é legal que ela traz a personagem principal, a Aline, né, a autora, traz a personagem principal, que vem de uma família que não é cristã. Então, como muitas vezes a pessoa lida, né, os dilemas que ela tem, as dúvidas, os medos, os anseios que tem, por ser de uma família que não tem a base cristã, né? E eu achei muito linda a forma que ela abordou isso. E o personagem, o Esdras, diz uma hora pra Mel algo que tocou muito meu coração, porque ele diz assim, eles estão falando sobre isso, e ele diz assim: Jesus Cristo não se atrasa em buscar suas ovelhas, não importam quão longe estejam do aprisco ou quão apegadas estejam à rebeldia de seu coração. Ele mesmo disse: eu conheço minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Você deve pregar, pois apenas o Senhor, que sonda os corações, sabe quem são suas ovelhas, ainda que elas mesmas não saibam disso. Então esse livro também traz um continue, sabe? Continue firme. E aí
ele continua falando para ela e diz assim: então você deve continuar cumprindo sua missão de anunciar o evangelho e orar por eles. Deus será glorificado havendo conversões ou não. Então em todo momento prega o evangelho. Foi muito lindo mesmo. Tem frases italianas aqui, porque ele vem de uma família italiana. É maravilhoso, sabe? De verdade, foi uma história que tocou meu coração, deixou ele quentinho. E com grande motivação em continuar anunciando o evangelho para que Cristo seja glorificado. Então, fica aqui minha dica. Meu amor agridoce. A quarta leitura foi de um livro que é um conto, na verdade. Eu espero de verdade que essa autora faça um livro maior, contando a história, contando o pós desse encontro, porque assim, dá gostinho de quero mais lendo esse livro. É um conto da Maína Matos, que é Um Amor de Passageiro. E sério, gente, eu ri muito com esse livro. Eles se conhecem indo para a cidade da Gabi, que é a personagem principal, indo para o interior, né, de Minas. É um livro brasileiro, um livro nacional, enfim. E eles se conhecem quando eles começam a conversar mesmo, quando o Bruno pede emprestado papel higiênico pra Gabi, no ônibus. Então é muito engraçado. E esse livro, eu recomendo assim pra você, que é solteira, principalmente mulheres, né? Mas se você é homem também pode ler, porque ele é maravilhoso. Eu recomendo pra você que é solteira e que não casou e tem mais de 28 anos, 29, tá quase nos 30 ou tem 30 já e não casou, e ainda se pergunta, será que eu vou casar? Eu acho que eu não vou casar mesmo, acho que nunca vou casar. Porque você vai se identificar com a Gabi. E a Gabi, ela espanta todos os pretendentes que querem conversar com ela e tentar alguma coisa, ela espanta. Mas é muito lindo a forma que ela se conecta com o Bruno e eles têm os princípios iguais, como que eles veem, como ela vai se abrindo pra isso, pra deixar alguém conversar com ela, sabe? Então, é muito fofo, eu recomendo demais. E aí, uma frase, eu tava lendo aqui, né? Uma frase que diz no livro é assim: meninas que crescem na igreja também precisam de redenção. Eu achei isso muito forte, tá destacado aqui, tá destacado no meu livro também. Mas ela fala realmente sobre isso, eles vão falando sobre vários pontos importantes de uma conversão, de pontos que tem que ter sobre decisões de princípios mesmo, que não podem ser negociáveis, né? E eu indico muito Um Amor de Passageiro, da Maína Matos. E por favor, Maína, escreve mais sobre o Bruno e a Gabi. Por favor, por favor. E o quinto e último livro, não menos importante, porque ele foi lido durante o mês inteiro. É um livro grosso, denso? Não, gente. Ele foi um livro de um clube de leitura, do clube de leitura da Val Gonçalves, né? Esposa do Douglas Gonçalves, líderes aí do Dizascope, da família Dizascope, enfim. Que é O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Gente, eu já tinha lido esse livro. Mas ler ele no clube me abriu, assim, um entendimento muito maior. Eu vou ler o subtítulo para vocês, que é A Doutrina da Imitação de Cristo. Vai falar sobre o preço que nós temos que pagar como cristãos para ser discípulos de Jesus e para fazer outros discípulos também. Então, essas duas grandes partes que o livro se divide. E de verdade, talvez você não tenha percebido, ou você não tenha se atenado, ou você não esteja pagando o custo, sabe? Vivendo esse custo que é ser discípulo. Não é apenas imitar Jesus nas suas ações, mas é abrir mão de muitas coisas. Eu vou abrir aqui para vocês os 3 pontos que ela fala sobre, primeira parte, né? Que é viver esse custo. Então é o custo de que nós precisamos viver, então, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Esses são as 3 demandas maiores que nós temos ao cumprir esse custo, sabe? Ao viver esse custo do discipulado. E aí ele vai trazer várias
reflexões sobre o que é mesmo seguir Jesus, o que está implícito nisso, o que você tem que viver para ser um discípulo de Jesus. Será que nós somos realmente discípulos ou nós só estamos na multidão vendo Jesus fazer as coisas, sabe? Será que nós somos discípulos ou estamos apenas passivos ali e não estamos vivendo o evangelho junto com Cristo? Então, é muito importante, assim. E a segunda parte vai falar sobre o custo de levar uma pessoa a Cristo. Então, ele diz assim na segunda parte: assim como há um custo para seguir Jesus, também há um custo para ajudar alguém a seguir Jesus. E aí? A gente tem pagado... Uma coisa é o custo de seguir Jesus, outra bem diferente é o custo de ajudar a seguir Jesus. O custo de seguir não é o mesmo custo de ajudar a seguir. O custo de seguir é amor, sofrimento e desapego. Mas o custo de ajudar é o próprio seguir. E aí? A gente tem seguido Jesus? A gente tem amado, desapegado, sofrido por Jesus? É uma reflexão, é um livro que realmente, se você é cristão, se você é líder, se você é discipulador, se você apenas entende que precisa, sabe, seguir Jesus, esse livro vale muito a pena. Jonas Madureira, assim, ele escreve de uma forma fantástica, muito linda. Ganhou 5 estrelinhas também. O custo do discipulado. Então vale a pena, fica aqui a recomendação. Eu vou deixar o link dos livros aqui embaixo para você adquirir. Não são todos que tem, porque alguns são de autoras independentes, elas abrem pré-vendas, mas eu vou deixar o link das redes sociais delas aqui também para vocês acompanharem e saberem quando tem os livros disponíveis. De verdade, foram livros assim que acrescentaram muito na minha vida, e pode ser que seja romance, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo me ajudaram a trazer esses princípios para minha vida e me ensinaram muitas coisas. Ah, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Além desses livros, eu continuei lendo a Bíblia, tá? Então, em janeiro, eu li os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não nessa ordem, né, necessariamente, porque eu tô seguindo o plano de leitura da Somos Filha, que é uma ordem aí diferente e que foi muito proveitosa. Então, não esquece, leia a Bíblia também. Então, é isso. Lembra de deixar o seu curtir aí, comenta aqui qual livro você quer ler, desses que eu mostrei. E eu espero vocês no mês que vem com as próximas leituras, porque fevereiro também tá sendo assim, ó, maravilhoso. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!